E aí, deputada, você bem falou sobre o adoecimento, né? O adoecimento mental, ele é uma realidade na educação. Não é algo, existem números, existem dados estatísticos, e não é só aqui, né? No mundo, a educação está caótica, mundo afora. E aí, eu gostaria muito de ler com a autorização de uma colega regente, e que também exerce, em seu segundo cargo, a função de especialista, um texto que ela pediu que fizéssemos a leitura como uma forma de participação dela aqui. Belo Horizonte, 16 de maio de 2025, excelentíssima deputada Beatriz Cerqueira, colegas de trabalho e componentes da mesa. Devido ao falecimento de um familiar, não poderei estar na audiência hoje, mas envio o meu relato, pois acho importante me posicionar sobre os fatos gravíssimos que vêm acontecendo no ambiente de trabalho da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, onde estou lotada na unidade escolar desde o início de 2024, mas integro o antigo Profip desde 2023. Desde a mudança na gestão, ocorrida no ano passado, nós, educadores, temos enfrentado um cenário de sucessivas perdas de direitos, sobrecarga de trabalho, situações humilhantes e um clima de terror que tornou o local de trabalho adoecedor. Durante a primeira reunião convocada pela nova gestora, fomos surpreendidos com o anúncio da obrigatoriedade do cumprimento de 48 horas semanais presenciais para os profissionais com 2 cargos, como é o meu caso. Essa exigência desconsidera a legislação vigente, que assegura 1/3 da jornada de trabalho para atividades desta classe, mesmo para quem não está em sala de aula, desde que não haja desvio de função, o que não é a nossa situação. Além disso, eu e outros colegas tivemos suprimido o pagamento do adicional por exigência curricular, um valor legalmente recebido por professores regentes dos anos iniciais do ensino fundamental, que atuam em carga horária superior ao regime de 16 horas, justamente por ministrarem todas as disciplinas, com exceção da educação física. Em 12 anos de Estado, sempre recebi esse valor em meu contra-cheque e desconheço o cargo de regente como o meu, em que não há esse pagamento. E isso acarretou um impacto financeiro grande no meu orçamento, pois é um valor com o qual sempre pude contar. Como se não bastasse todo o clima tóxico, em fevereiro deste ano, o salário referente a um dos meus cargos simplesmente não foi pago, sem qualquer justificativa prévia. Isso me levou a uma grave instabilidade financeira, sendo obrigada a recorrer a empréstimos e ao uso do limite do cartão de crédito para conseguir cumprir com meus compromissos básicos. O valor foi pago no contra-cheque seguinte, sem qualquer correção, e, por isso, os juros do empréstimo e cartão ficarão por minha conta. Aliás, sequer houve averiguação e responsabilização de quem cometeu o erro que ocasionou a falta do pagamento. Nenhum pedido de desculpas. Ao contrário, a impressão que tenho é que estamos sendo punidos por termos ido para a escola de formação e que não nos querem ali, pois a todo momento é falado sobre possibilidade de pedir mudança de lotação, como se não fosse meu direito estar ali, uma vez que sou funcionária do Estado há anos, com 2 cargos efetivos e que ainda passei por processo seletivo interno para estar ali. Paralelamente, estamos enfrentando um clima de vigilância abusiva quanto ao registro de ponto, acúmulo de tarefas e redução drástica da equipe, o que compromete nosso trabalho e gera adoecimento. Nesta semana, por exemplo, tivemos a visita de uma pessoa que foi alocada como responsável pelo serviço de secretaria na unidade, que, aliás, não trabalha em regime presencial, o que compromete o acompanhamento necessário da equipe e, de forma grosseira, fez anotações no livro de ponto e expôs uma colega na frente dos demais, repreendendo-a por preenchimento incorreto. Falo por mim, mas sei que muitos colegas estão em situação semelhante, tendo desenvolvido quadros de ansiedade e depressão, estando atualmente em acompanhamento médico e medicamentoso. Um ambiente de trabalho que sempre foi acolhedor e prazeroso tem se tornado nocivo devido às falas, ameaças, intimidações, falta de diálogo por parte da gestão e imposições absurdas, como já descritas. Espero que, ao recorrer a esta casa, possamos ter esperança de retomar o espírito da nossa equipe, que conta com profissionais altamente qualificados, com tranquilidade, segurança e respeito para trabalhar com dignidade e amor ao que fazemos, como sempre foi feito. Atenciosamente, ela assina a carta, Aline Neira de Souza Pratese. A carta da Aline, ela revela, né? Aliás, ela não revela, ela confirma tudo o que temos tratado até agora, né? Ela só confirma, e a Aline nem aqui está, né? Então, ela confirma, e é um pedido de urgência, né? Um pedido de socorro, como de todos, para resolução dessa situação que estamos vivendo na Escola de Formação. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais.
Olha, pessoal, hoje houve audiência na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com os servidores da Escola de Formação de Educadores, cobrando a carreira do magistério, pessoal. Presta atenção nessa informação importante que o canal da Educação está trazendo para vocês, dando destaque hoje à Escola de Formação, que antigamente o pessoal falava magistra, né? Professores reivindicam regularização funcional, citando descumprimento de leis pelo Estado e ameaças de extinção de direitos. Vou passar aqui para vocês o vídeo, né, da audiência que aconteceu hoje lá na Assembleia Legislativa. Nesse momento nós estamos vendo a deputada Beatriz Cerqueira com os servidores que foram lá. Olha, gente, o clima estava tenso. Ela, inclusive, apresentou. Vou mostrar aqui um resumo do que aconteceu hoje nessa audiência lá na LMG. Os professores estavam lá, foram lá à comissão, conversando lá com a deputada Beatriz Cerqueira, mas a situação é muito séria. É muito sério o que está acontecendo lá na Escola de Formação e a comissão está lá para ajudar a gente, para escutar, para dialogar e buscar uma melhor solução para que os servidores possam ter o reconhecimento e, claro, a dignidade e um ambiente de trabalho profissional adequado. Porque ali é uma escola de formação e esse tipo de problema não pode existir, mas está acontecendo, segundo relatos aqui, pessoal, muita confusão, interpretações diferentes da legislação e ameaças de extinção de direitos estão causando transtorno na vida desses profissionais, desses professores, da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores do Estado. Conforme exposto em audiência realizada, foi hoje, pessoal, estou gravando um vídeo de 16/5/2025, às 18 horas e 25 minutos, e nós estamos acompanhando aqui, nesse momento, a audiência que já passou, já aconteceu, tá, pessoal? Olha, durante a reunião, os servidores cobraram a regularização de sua situação funcional na Escola de Formação e o direito à carreira da educação básica do Estado. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou um debate a pedido da presidente, deputada Beatriz Cerqueira. Essa escola foi criada em 2011, gente, oferecendo cursos de formação aos professores da rede pública estadual. E, nesse sentido, eles são protagonistas no desenvolvimento profissional dos servidores do Estado de Minas Gerais, com atividades presenciais à distância. Atualmente tem o status de superintendência dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Educação. E esse status tornou possível que vários servidores que atuavam em escolas fossem também removidos para a Escola de Formação. Hoje é processo de convocação, há processo de designação na Escola de Formação, como em outras superintendências. Então, há que dizer que nós não temos hoje 47 superintendências. Vamos dizer que nós temos 48 superintendências regionais de ensino, porque a Escola de Formação, ela possui status de superintendência. Estamos no limbo. Ora somos administrativo, ora somos professores. Olha a situação que eles estão vivendo, pessoal. Depende da conveniência e do que for pior para nós no momento. Desabafou a Maíra Moraes, que é professora de Ciências da Educação Básica e da Escola de Formação. E ela vai dizer o seguinte, olha, entre aspas, tá, pessoal? Há 5 meses estou dormindo à base de ansiolítico e vivendo um verdadeiro inferno. São mais de 70 colegas que aguardam ansiosos para resolver essa questão. Olha, Maíra, difícil a situação, viu? Me coloco no seu lugar aqui e vou dizer para você, não tá fácil, tá? Eu fico imaginando o que você tá passando aí, 5 meses dormindo à base de ansiolítico e vivendo um verdadeiro inferno. Gente, que situação grave essa vivida lá pela Maíra e pelos profissionais que estavam lá. Muitos, inclusive, não foram. Acredito que até muita gente não foi, gente, até por medo, viu? A deputada Beatriz Cerqueira percebeu na audiência um clima pesado. Tanto é que ela vai iniciar a audiência. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Calma que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu. Mas vou continuar com um resumão aqui. Olha, gente, segundo os professores, o imbróglio estaria na alegação do Estado de que os professores da escola, atuando na formação de outros professores, não têm contato com o estudante na sala de aula. Por isso, não integrariam o quadro do magistério. No entanto, a legislação traz outro entendimento, segundo a Maíra. Em apresentação exibida na audiência, a Maíra Moraes expôs a Lei Federal 14.817 de 2024. Considera como profissionais de educação básica aqueles que exercem a função de docência ou as funções de suporte pedagógico à docência. É o nosso caso na Escola de Formação,
defendeu. A professora destacou também em Minas, pessoal, a Lei 15.293 de 2004, que institui as carreiras profissionais de educação básica do Estado e traz, entre atribuições desse profissional, artigo 6º, anexo 2, atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou como docente em projeto de formação continuada de educadores. Olha, gente, e ela vai dizer o seguinte, olha, ouvimos que nossa carreira não existe, porém temos atribuições nas leis federal e estadual que abarcam esse papel de formação continuada. Fomos remanejados para a escola de formação quando não tínhamos uma normativa, mas esperava-se que isso fosse feito ao longo do tempo, reiterou Maíra Moraes. Eu achei interessante, pessoal, essa audiência lá na LMG, porque, de alguma maneira, cobra também dos deputados, né, porque lá é o local de legislar, né, lá é o local de fazer as leis, de discutir essas leis. Um local importante para, junto com a Secretaria de Educação e os trabalhadores da escola de formação, discutirem um amparo legal para que juridicamente eles estejam ali, vamos dizer assim, vamos acabar com esse limbo. É que, na verdade, está acabando com a vida dos servidores. Essa que é a grande verdade. Que não tem legislação, que não chega no entendimento, porque, na verdade, a legislação existe. Né, pessoal? A legislação existe. Foi citada aqui pela Maíra pelo menos 2 legislações importantes e que tratam sobre a função primordial do professor, mesmo ele na escola de formação. Mas é bom que a Assembleia Legislativa ela possa também discutir e criar uma alternativa, ou mesmo uma justificativa, ou mesmo algo que possa resolver definitivamente esse problema vivido aí pelos profissionais da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional. Olha, pessoal, a professora ainda disse que o Estado teria passado a exigir uma jornada de 48 horas semanais de professores como ela. Carga horária que não existiria em nenhuma outra situação, conforme frisou. A exigência ainda viria com ameaças aos que têm uma segunda admissão, conforme trecho de recente nota técnica da Secretaria de Educação, exibida na audiência. Ameaça, pessoal? O quê? Eu estou lendo direito aqui. Ameaças? Pessoal, vocês estão aí sempre distribuindo para as instituições de ensino panfletos falando sobre a questão do assédio moral. Isso está acontecendo na escola de formação, pessoal? Comenta aí, eu quero saber os comentários de vocês aí que estão assistindo esse vídeo nesse momento. No documento é exposto que a escola de formação está em processo de regulamentação, sendo sugerido aos professores efetivos que mantenham exercício em apenas uma admissão, evitando situações que possam comprometer os direitos funcionais e previdenciários futuros na outra admissão. Entre as reivindicações da categoria para a regularização da situação estão direito ao trabalho esta classe, como no magistério, a regulamentação do teletrabalho, que teria voltado a ser concedida esse ano, mas somente porque a exigência do trabalho presencial adotada para todos teria se mostrado inviável na sede da escola, no bairro Gameleira, na capital, pela falta de espaço e infraestrutura do local. Olha, gente, a nota técnica teria atropelado a negociação. A nota técnica publicada esse ano pela Secretaria de Estado de Educação, que o canal de Educação teve acesso e que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para que você possa ler, tratando de questões importantes da categoria, como a jornada de teletrabalho, pagamento de vale de alimentação, teria desconsiderado negociações já em andamento de acordo com os participantes da audiência. Como é que é? Eu converso, eu dialogo e depois eu crio uma norma técnica que contradiz tudo que a gente discutiu? Pera aí, pessoal, vamos continuar aqui porque o vídeo é importante. Em dezembro do último ano, um grupo de trabalho formado por servidores foi constituído para construir um documento com as principais demandas para a regularização da carreira e reconhecimento da equiparação com o magistério. Os pontos elencados pelo grupo foram reunidos em uma minuta entregue à direção da Escola de Formação no dia 27 de janeiro de 2025, conforme atestado pela diretora Graziela Trindade, que também estava presente na audiência hoje, pessoal. Desde então, 3 reuniões foram realizadas para a discussão do documento, sem que uma resolução fosse alcançada. E aí vai dizer o seguinte, presta atenção, o que o professor de História, o Fernando Lucas Oliveira Figueiredo, vai dizer. Todas as reuniões que ocorreram sobre a minuta não foram por vontade do governo. Vou repetir. Todas as reuniões que ocorreram sobre a minuta não foram por vontade do governo, declarou o professor de História Fernando Lucas Oliveira Figueiredo. Olha, gente,
A nota técnica, ela foi publicada pela Secretaria de Estado de Educação em meio a essa negociação. Foi um balde de água fria para quem estava discutindo a minuta, afirmou Elisângela Rosa dos Santos, professora de Geografia. Para a diretora Graziela Trindade, a minuta ainda precisa ser estudada para sua maturação e a nota técnica ela veio para garantir alguns direitos que já eram passíveis de solução. A diretora da escola, Graziela Trindade, diz que a unidade passa por um processo de reestruturação, acompanhado por um grupo de trabalho com a participação dos professores e com reuniões periódicas. E ela vai dizer o seguinte, ó, não há omissão ou recusa de conversar sobre os problemas. Sempre houve a busca de consensos visando uma regulamentação funcional, frisou a colega aqui, Graziela Trindade, que é diretora da Escola de Formação. E vai dizer mais, de se considerar os professores que atuam na Escola de Formação de Educadores como sendo da carreira do magistério, mas apontou dificuldades nesse sentido. Ela vai dizer o seguinte, não é algo simples e fácil a regulamentação. Se ainda há interpretações dúbias que deixam lacunas, temos que vencer isso. Tá, pessoal? Graziela Trindade, diretora da Escola de Formação. E segundo ela, a escola tem 135 cargos, dos quais 104 estão ocupados, sendo 93 servidores efetivos, dos quais 87 são professores de educação básica e 6 são especialistas e 11 por contratados. Deputada cobra solução formal, gente. A deputada Beatriz Cerqueira, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, avalizou o seguinte, pessoal, que é preciso empenho do governo para resolver uma situação exposta na audiência. E ela vai dizer o seguinte... A menos que o governo queira sucatear a escola de formação para justificar contratos com grupos privados, uma solução para os professores tem que vir formalmente, vai dizer a deputada Beatriz Cerqueira. E para encerrar aqui, pessoal, a parlamentar expôs seu repúdio à coação que professores convidados para o dia teriam sofrido, com ameaças a corte do ponto, orientações sobre o que deveria ou não ser dito na reunião. O que é isso? Meu Deus, isso está parecendo mais uma ditadura? É isso mesmo que eu li? Pelo amor de Deus, essa audiência não pode gerar constrangimentos ou assédio moral aos professores. Frisou aqui, tá, pessoal? E a palavra ditadura, grifo do canal da educação. Ela afirmou ainda que o enquadramento da escola de formação comunidade escolar, prevista na Lei 24.303 de 2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo Estadual, deveria ser suficiente para garantir a equiparação de seus servidores aos profissionais do magistério. Como encaminhamento da audiência, a deputada sugeriu que a direção da escola continue debatendo a minuta construída pelos professores, gente, pelos servidores, sinalizando prazos para repactuações em cada ponto elencado. Foi acordado com os gestores um prazo de 1 mês para que as respostas sejam encaminhadas à Comissão de Educação. A Beatriz Cerqueira anunciou também que realizará uma visita técnica às dependências da Escola de Formação para verificar a situação in loco dos servidores, bem como irá destinar emenda parlamentar para alocação de recursos para melhorias da unidade escolar. Seguimos com o vídeo aí, pessoal, agora com uma pequena apresentação da Maíra, ela que apresentou, que falou um pouquinho aí para vocês logo no início, né, pessoal, que está passando grandes dificuldades. E a imagem aí, os servidores da Escola de Formação, um grande aplauso para vocês, tá, pessoal? Vamos seguir com o vídeo e eu convido todos vocês para participar. Acompanhe comigo na tela para você. Eu estou aqui maquiada hoje, não porque eu vou ter uma filmagem, eu vou aparecer no YouTube, mas porque eu encarei o espelho hoje cedo e não me reconheci. Eu vi só olheiras. Tem 5 meses que eu só durmo à base de ansiolítico, graças ao que está acontecendo com os profissionais, com os meus colegas, com a unidade escolar da Escola de Formação. Há 5 meses eu estou vivenciando um verdadeiro inferno e os meus colegas sabem do que eu estou falando. E eu não sou a pessoa que teve os maiores impactos emocionais, como vocês, né, verão aqui ao longo dessa audiência. E quando a gente procurou por você, deputada, como presidenta da Comissão de Educação, você nos acolheu. Você e Daniela foram as pessoas que abriram caminhos para que a gente estivesse aqui hoje e a gente tivesse voz. Então, eu peço desculpas se eu usar aqui a licença poética e, eventualmente, ser um pouco irônica, talvez, nas minhas palavras. Já peço desculpas antecipadas a Tarcísio e Graziela, não pretendo ser desrespeitosa em momento algum, mas esse dia aqui ele está explodindo dentro de mim a semana inteira, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande junto aos outros 3 membros componentes aqui da mesa, que é de ser a voz da Escola de Formação. A voz de mais de 70 colegas que aguardam ansiosamente por resolverem as suas carreiras. Os que não pediram, né, exoneração, os que não pediram remoção até então, porque é o que está acontecendo. Né, e uma equipe que eu só posso representar com uma coisa.
E nós estamos vendo um ambiente de tensão aqui, né, de apreensão, né, o que quer dizer que tem problemas. Né? Eu tento ser simpática, mas eu estou vendo que tem problemas. Né? Então, tem um ambiente de tensão, né? E, portanto, de problemas a serem resolvidos. Né? Então, a gente tem leitura bem completa do que está acontecendo. Né? As professoras alfabetizadoras têm mais leitura ainda. A gente tem nenhuma alfabetizadora que não, né? Não, é tudo os anos finais, o ensino médio. Eu que entrego para vocês os meninos depois. Né? Mas é perceptível a leitura do ambiente. Então, nós precisamos sair daqui melhores do que nós entramos. Né? Essa é a nossa responsabilidade. Essa é uma foto que Marisa ali, tirou de mim. Eu também tenho uma foto dela. Parece que eu estou casando, né? Assinando lá o casamento no civil. Mas esse foi o meu casamento com a escola de formação. Esse foi um dos dias mais alegres da minha carreira de professora. Esse dia foi em fevereiro de 2024. Eu estava assinando minha posse e meu exercício na escola de formação. Não existia um professor, um especialista, deputada, que estivesse com dúvidas, que estivesse com medo, que estivesse infeliz nesse dia. A escola de formação, ela era um lugar de alegria e estava radiante. Mesmo a gente tendo uma reunião, sabendo que a gente havia trabalhado com mais de 200 servidores em 2023 e que menos de 100 servidores iriam compor a escola de formação. Mesmo a gente ouvindo, vocês vão trabalhar muito mais, estejam preparados. As demandas serão muito maiores, estejam preparados. Mas a gente estava feliz. Porque a gente saiu da condição de trabalhar com edital, a gente lá que participou do REAMP, né, que fez parte do Se Liga na Educação, que levou a educação de Minas até a casa dos estudantes. Eu não participei disso, mas meus colegas participaram, carro pegando na porta, aquela confusão, levando para a Rede Minas em plena pandemia. Saíam, né, os profissionais que, infelizmente, tinham que trabalhar por várias questões, os profissionais da área médica e os professores do Se Liga na Educação, indo para o estúdio, para se encontrarem dentro do estúdio com as pessoas que estavam ali, que eram incríveis, uma equipe maravilhosa, para fazer um trabalho que foi muito, muito importante. Foi um trabalho que tornou, na verdade, possível a construção da escola de formação, porque ali começaram as videoaulas, ali começaram os PETs, que foram um pesadelo para o professor da rede pública, né, até que se ajustasse, até que aquilo tudo funcionasse. A gente sabe o percurso que foi. E dos PETs nasceram os mapas, os nossos materiais de apoio à aprendizagem. E, de tudo isso, os professores começaram a receber uma importante bagagem de formação que permitiu ser vislumbrado. Não sei como isso aconteceu, eu não faço parte, eu era apenas uma professora do REAMP, uma professora do Profip. Eu não conheço o histórico da burocracia e da legalidade, de como foi construído internamente dentro da Secretaria de Estado de Educação, mas consolidou-se que aqueles professores eles poderiam ser transformados na escola de formação que Minas Gerais precisava. Né? Outros estados já estabeleceram suas escolas de formação há muitos anos, né? Estados que estão na vanguarda, escolas de formação que oferecem formação continuada para suas redes públicas. Minas Gerais não estava cumprindo isso. E isso é necessário, porque a gente sabe que a gente tem leis para isso. Então, eu fiz a apresentação exatamente para relembrar essas leis. Né? São colados adesivos no cabeçalho, uma coisa que a Nancy, que está aqui presente na mesa da frente, a TB, Nancy, fala, por favor, se isso aí é regular, se algum inspetor vai aceitar isso lá na frente, no dia que a gente for aposentar. Além do adesivo colado com os nomes da gente, esses adesivos estão arrancando. Isso é o que é feito atualmente. Isso é o livro de conta atual, que está em cima da nossa mesa. Essa foto foi tirada ontem. Os livros, aparentemente, são doados por escolas. A gente não recebe um livro novinho, bonitinho. Esse livro, como vocês podem ver, ele está despencando. Inclusive, a minha folha ela não dura até o final da minha carreira, tenho certeza, porque eu tenho que tomar cuidado na hora de assinar para ela não arrancar. E é completamente regular, chegando ao ponto do próprio servidor ser instruído a abrir o próprio ponto, porque nós não temos um ATB nem ninguém na escola de formação que possa fazer esse tipo de trabalho. Porque eu fui convidada para entrar no Profip logo na pandemia, né? E eu queria, a minha fala aqui, basicamente, explicitar esse nosso papel, né, de professor, de PEB, e quanto isso é de grande responsabilidade, porque enquanto todos os professores estavam em sua residência, tranquilos, nós estávamos, desde aquele momento, eu entrei em 2020, em junho, já começando a escrever PET, né? E a gente aprendendo a escrever e chegando, né, com muita responsabilidade a todas as casas. Depois, enquanto Profip ainda, fui uma das pioneiras no Se Liga na Educação, onde a gente tinha uma preocupação, muitas vezes no almoço, conversando com colegas, a gente preocupava, gente, é tão séria a nossa posição enquanto docentes, enquanto regentes também, que nós chegamos a todas as casas, que qualquer palavra que a gente disser aqui equivocada, qualquer conceito está chegando aos 4 cantos de Minas Gerais. E quando a gente escreve, né, o mapa, que é também um material de excelência, nós nos debruçamos horas e horas a fio em estudo. Né? Muitas vezes, quando a gente tem um tempo para escrever, você vai escrever com um mês 140 páginas, 170 páginas, que eu fiz no mestrado usando um ano.
Muitas vezes eu estou ali lendo textos. Essa semana mesmo, eu estava discutindo com um professor do FMG, que eu tive que ligar para ele para discutir um assunto de protícia, protoquitícia, quem falou, quem não falou. Então, assim, a tamanha responsabilidade que a gente assume ali, porque nós estamos, gente, se você pegar no Google Maps, nós estamos na chave da educação, que é a escola de formação. Eu passei na prefeitura, devo ser chamada, e eu já falei, não quero. Por quê? Porque na escola de formação, a gente consegue chegar a milhares. Então, assim, quando eu estou na sala de aula com 30, 40 alunos, hoje nós envolvemos milhares de profissionais. E eu não consigo me despir, não sei se alguém aqui consegue se despir do fato de ser professor enquanto está na escola de formação. A gente carrega ali toda uma bagagem. Eu entrei em 93 no Estado, já estou com mais de 30 anos de educação, e era para eu ter aposentado ano passado, em maio, e eu não sei nem sequer onde está o meu processo, com quem eu falo direito, quem fala diz que está ocupado, que está com muita demanda. E a gente está realmente com esse momento de adoecimento, porque eu imaginava que, quando nós chegamos com a formação, como Maíra iniciou lindamente, com a nossa emoção em ensinar, a gente pensou, estamos como professores, que gente, pensa a nossa função, nós enviamos sequências didáticas de como o professor trabalha em sala de aula. Ele está dando agora vírus, bactéria, no meu caso, ou reino das plantas, de acordo com as informações que eu escrevi, enquanto professora. Então, em momento algum, a gente despiu disso. Inclusive, nós somos responsáveis pela implementação do currículo de Minas Gerais. Desde o Se Liga. A Lira, aqui do meu lado, ela se formou, ela aprendeu conosco sobre o currículo de Minas Gerais. A gente tem aí a BNCC como a nossa fonte principal, o currículo de Minas Gerais, e ela foi, inclusive, para o Profibio, da onde eu fui formada também, como mestre em ensino de biologia pelo FMG, ela foi também influenciada pelo nosso papel de formador. Então, eu fico assim, abismada, como que eu cheguei, depois de 30 anos de trabalho, tenho muito orgulho, a estar nesse momento tremendo, sentindo tudo isso que vocês estão sentindo, de adoecimento, sendo que a gente devia estar o quê? Sendo agraciados pelo papel que nós assumimos, que é de uma grandeza imensa, porque nós estamos nesse papel por escolha, por acharmos que somos capazes de influenciar professores. Inclusive, a educação tem várias dimensões, tem humana, tem sociopolítica, tem técnica. Nós trabalhamos socioemocional, a gente trabalha com tudo isso, e são indissociáveis. E a função da escola, quando a gente trabalha com ensino híbrido, ontem eu fiquei o dia inteiro estudando RIE, ensino híbrido, a gente percebe que até mesmo a escola ela não é mais fechada em si mesma. Nós temos que valorizar outros territórios de aprendizagem. No ensino híbrido, nós aprendemos que existem diversas formas de aprender, não só com o professor regente, mas a sala de aula invertida. Nesse momento, será que o aluno está sozinho quando está na sala invertida? Nós não somos regentes nesse momento? Quando nós estamos também lá, no Se Liga, conversando com o estudante, imaginando ele em sua casa. Então, são questões indissociáveis. A escola em si, nós trabalhamos em ambientes não formais. Então, se a própria escola está pulando os seus muros, quiçá professores no século XXI, diante aí de um momento onde nós estamos com essa chuva tecnológica, de tantos recursos tecnológicos e que nós usamos o tempo todo, nós precisamos pensar nessas outras dimensões que, a todo momento, essa gestão tem tentado encaixotar, colocar cada coisa em sua caixinha, e a gente aprendendo na formação que o ensino híbrido ele é muito mais grandioso. E, para finalizar, gostaria que vocês percebessem o tanto que essa equipe estuda, o tanto que essa equipe busca, o tanto que essa equipe tem responsabilidade com o trabalho de excelência. E eu, em nome de todos os colegas de Minas Gerais, eu mando aqui o meu abraço e que estou aqui defendendo essa causa com muita emoção, porque eu, sim, Marisa, pretendo ficar em formação, porque eu tenho um compromisso com a aprendizagem e o ensino de qualidade em Minas Gerais. Obrigada. Mesmo nós 10 que estivemos lá na formação da MTI, no hotel semana passada, mesmo catando caneta que caiu no chão, mesmo direcionando o professor para a sala onde ele tinha que estar, mesmo distribuindo post-it para as dinâmicas, a gente gostou demais de estar lá. E a gente queria falar, a gente queria estar lá também para formar professor. E, deputada, nem sequer pela Secretaria de Educação, que ia nas salas com os professores bem do interior, nós fomos apresentados. Entrava, apresentava o pessoal do ICE, aí nós tínhamos um grupo de WhatsApp, para essa formação, começamos a mandar para o outro. Gente, não deixe de se apresentar, vamos falar da escola de formação. A gente se apresentava, e o que tinha de professor do interior que nos procuravam, assim que saía da sala, para elogiar os mapas, para falar do nosso material, às vezes até para pontuar um erro. E a gente disponibilizou para eles um e-mail, onde eles poderiam pontuar para que a gente cada vez acertasse mais. Mas foi tão gratificante estar com esse professor. Eu tinha professoras na sala que eu estava que falavam assim, olha, minha cidade tem um rio. De um lado do rio é Minas, do outro lado já é Bahia. Pessoas a 14 horas de Belo Horizonte que estavam lá. Foi muito gratificante escutá-los de perto, o tanto que o nosso material tem apoiado eles nas aulas. Mas nós fomos censurados com autores que trouxeram a educação integral. Nós tivemos que retirar, isso eu tenho documentos, Paulo Freire, Anísio Teixeira, John Dill, Frenet, entre outros
Entre outros autores, com base filmes, inclusive filmes de cadernos também. O filme Ainda Estou Aqui foi censurado de um material nosso, com base em questões políticas, ideologias políticas, sendo que foi pedido para reler várias vezes, não tem nada, está apresentando o autor, conheça o Anísio Teixeira, que não tem como, Beatriz Cerqueira, você como professor, tem como falar de educação integral no Brasil sem falar de Anísio Teixeira? Quando eu entrei nessa escola de formação, eu fui a pioneira da arte, eu entrei como voluntária. Trabalhamos uma equipe como voluntários durante 1 ano. Escrevi PETs, gravei aulas para todos os anos de escolaridades. Eu também sou pedagoga, então eu fazia dos pequenininhos até o ensino médio, com muito amor. Ninguém nunca precisou me cobrar 4 horas e 48 sentados na frente do computador para que meu trabalho ficasse pronto, executado e realizado com sucesso. A escola de formação surgiu desses profissionais que se voluntariaram, porque a gente ama o que a gente faz. Quando surgiu a escola de formação. Não, está tudo bem. Eu disse que eu me senti muito realizada. Para mim foi um sonho estar na escola de formação. Para, na hora que a pessoa descer do salto, me igualar a ela. Então, foi um tapa na cara. Depois de todo esforço e dedicação, eu achar que eu ia ser considerada a rainha da educação, né, levando tudo que eu podia para os meus estudantes. A gente não escreve pensando no professor apenas. A gente vê o aluno por trás do professor, o que ele está recebendo por nós. E aí, descer do salto não foi uma opção. Para mim, a gente só subiu, sabe? Então, fica aí que a minha expectativa da escola de formação vai para o que a gente tem de melhor para oferecer para elas, sem precisar cobrar, que nós trabalhamos 10 horas seguidas sentados na frente de um computador. É isso, vai para além disso. Então, assim, a audiência acabou revelando mais problemas do que a simples que já não seria simples, né? Situação funcional. Esse desconhecimento da escola de formação como uma unidade escolar integrante da secretaria. Né? E ora tratado como situação de... O que é o professor em ajustamento? É um professor com uma restrição médica, inclusive, né, gente? Laboral. Né? E como é que você justifica professores que não têm a restrição médica, laboral, definidas pela perícia da CEPLAG, não é a minha opinião que decide uma restrição, e professores de excelência serem encaixados numa situação que não lhes pertence, né? É uma situação muito específica e necessária diante do adoecimento dos profissionais. E aí nós, então, temos vários encaminhamentos agora para serem feitos. O primeiro, das questões funcionais, eu acho que permanece o encaminhamento com o Tarcísio e a solicitação feita, né, para a imediata reversão, né, daquilo que era feito, gente. Nós não estamos pedindo algo extraordinário, era daquilo que era feito, né, para que isso pudesse ser resolvido. Então, eu acho que as questões funcionais, a gente fica com esse encaminhamento via Tarcísio, né, vamos pensar em 1 mês, mas é 1 mês para tentar resolver. Né? O segundo, eu sou obrigada a informar. Assédio moral é crime, não é? Tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar 116, que recentemente sofreu uma alteração de um projeto de lei oriundo de autoria do deputado professor Cleiton, que se baseou, e a lei foi simbolicamente chamada de Lei Rafaela Drummond, porque a alteração proposta pelo professor Cleiton, eu tenho 2 projetos de lei complementar também, que foi a partir dessa grave realidade. Por que foi simbolicamente chamada de Lei Rafaela Drummond? Porque ela veio como uma resposta para melhorar a legislação diante de uma servidora do Estado, né, uma escrivã da Polícia Civil, que foi vítima de assédio. E assédio adoece e mata. Essa foi a experiência recente. Né? E, por isso, essa melhoria, né, gente, da legislação do Estado sobre assédio moral. Então, o assédio ele não é uma questão de opinião. Eu fiz isso porque eu achei que era melhor. Não. Né? E o assédio vai se configurando também com reiteradas práticas. Não é um dia só, não é uma situação só. Várias pessoas, várias práticas, né? A repetição. Então, eu vou solicitar, Tarcísio, que você possa compartilhar essas informações com o secretário de Estado. Porque nós tivemos 2 relatos nessa audiência de servidores que adoeceram, vítimas de assédio moral, e que estão com a sua saúde mental adoecidos, né? Estão com a sua saúde mental comprometida e, portanto, buscaram ajuda em função dos assédios que sofreram. E eu, por minha vez, também, eu gostaria que você já levasse
para depois eu não ter que ouvir, vamos aguardar o requerimento. Até porque isso nem vai ser via requerimento. Mas eu vou formalizar também ao secretário e aos órgãos competentes para apuração e providências. A questão da censura, né, aos materiais, isso também é crime. Quem determina a liberdade de cátedra não é a minha opinião, é a Constituição Federal. E isso eu vou encaminhar ao Ministério Público, que espero, rogo, cumpra a sua função constitucional. E eu quero fazer um registro ao finalizar essa audiência. Antes, todos nós, quase todos nós, na função de autoridade ou de cargos de chefia, poderíamos dizer que não sabíamos. E, portanto, não poderíamos ser responsáveis. Agora, todos nós sabemos das situações de adoecimento a que estão submetidos os profissionais da educação que trabalham na escola de formação. Então, eu só quero registrar que a saúde, inclusive a saúde mental desses profissionais, é responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. Porque ninguém mais pode dizer que não sabia. Inclusive, está ao vivo. Gente, nós estamos ao vivo há 5 horas. Ninguém mais sabia. E eu sei que vários da Secretaria estão acompanhando a audiência. Até porque vocês foram dando resposta aí várias vezes. Porque tem alguém que não está aqui, que está respondendo e mandando as informações. Então, o que acontecer com esses profissionais é responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. É responsabilidade da gestão. Qualquer adoecimento, não sei as palavras técnicas que se usam, né, diante do adoecimento mental, mas qualquer adoecimento, qualquer colapso, vou ficar no termos genéricos, porque eu não sou da área da saúde. No momento que a Secretaria sabe o que está acontecendo, e protelar, achar que diminuir o que aconteceu aqui, é responsabilidade da Secretaria. Nós não queremos que aconteça mais nada com as nossas professores, os nossos especialistas, né? Então, eu vou fazer esses 2 encaminhamentos, tá bem? Sobre assédio, sobre a censura, que aí isso extrapola, de fato, só o âmbito da Secretaria, mas vou encaminhar ao secretário também, né? E as questões funcionais, nós vamos dar esse prazo com pedido, que é a questão da jornada. Né? E também da questão dos pontos. Os pontos para ser resolvidos também. 2 pontos. Eu tenho dificuldade até de compreender isso. 2 pontos por dia. Eu tenho, sinceramente, dificuldade de compreender como é que se exige do profissional o registro da sua presença em 2 pontos. Eu também tenho dificuldade de compreender uma jornada de 9 horas e 35 minutos. 36. 36, desculpa. Mas agora todos nós sabemos dessas jornadas e nós vamos nos esforçar para resolver. Eu também vou esperar que, por parte do comando da Secretaria de Estado da Educação, tenha o zelo de que nenhum servidor seja retalhado ou sofra assédio, né? Porque comentários, né? Quer dizer, as pessoas são extremistas quando me procuram? Entendem a gravidade do que foi dito dentro de um órgão público? Elas são extremistas quando procuram uma comissão da Assembleia Legislativa? Olha a gravidade, gente, do que foi praticado. Eu posso não ser uma pessoa benquista pelo governo do Estado, e me respeito isso. Mas eu estou investida de um mandato parlamentar. Eu presido uma comissão da Casa Legislativa, né? Uma comissão de mérito entre as 22. Então, assim, não importa o que vocês acham a meu respeito. Você tem que respeitar o Poder Legislativo. E é extremismo quando procura o Poder Legislativo? A que ponto chegou o nível de assédio? Então, eu vou fazer esses encaminhamentos. Eu quero finalizar a audiência, dizer que eu sinto muito por tudo que vocês têm enfrentado. Né? Ano que vem eu faço 30 anos de magistério. Eu me tornei professora por opção. Professora por opção. Primeira vez que eu entrei numa sala de aula de alfabetização, a gente era meio jogado nas escolas, né, na sala de aula de alfabetização. Acho que isso deve ter mudado, mas no meu tempo era a sala que tinha. E eu entrei numa sala de alfabetização, na periferia de Betim. E é uma experiência, né? Não é uma experiência fácil quando você começa numa sala de alfabetização. A gente não sai plenamente formado, né, gente, do magistério. Mas eu só fui enxergar isso depois, né? Mas sempre fui uma excelente aluna no Instituto de Educação. Casa Rosa, né, aqui de Belo Horizonte. E foi por opção. E eu nunca pensei em sair dessa profissão. Nunca pensei em... Às vezes, alguns amigos meus me dizem, faz outro concurso. Concursos que remuneram melhor, né? Até concursos públicos com salários melhores do que os nossos. Né?
Nunca foi uma expectativa minha. Né? Então, assim, o nosso lugar de professora é um lugar muito necessário. Quando eu me candidatei a deputada estadual, eu tinha como foco principal: a educação merece representatividade. Ela é muito importante para ficar sempre acessória de outras pautas. Né? E eu batalho ser presidente da Comissão de Educação, porque eu já poderia estar em outros espaços aqui da Assembleia. Outros espaços que me dariam outras possibilidades. Né? Mas eu nunca também pensei em outro lugar, porque eu acho que é um lugar importante. Né? É uma audiência que nós já estamos há mais de 5 horas, com certeza. Né? Eu tinha um compromisso com a deputada Bela, porque eu ia visitar o ex-DOPS, que nós queremos que seja um memorial de direitos humanos. Mandei uma mensagem para ela. Amiga, não consigo ir, ainda estou em audiência. Eu deveria estar lá na marcha da luta antimanicomial, que já deve ter saído. Minha equipe está lá e eu estou aqui, porque quando eu vi o estado de coisas que vocês enfrentam, eu não podia ter pressa. A equipe da Assembleia me perguntou quanto tempo essa audiência duraria. Né? Então, eu cheguei nessa audiência otimista. Vou ser sincera com vocês. Por isso, minha simpatia, meu bom humor, às vezes fazia alguns comentários, é porque eu cheguei com otimismo. Não é tão difícil resolver as questões funcionais, mas a audiência demonstrou que tinha muito mais coisa que vocês estão enfrentando há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu quero lamentar tudo que vocês estão passando, dizer que eu sinto muito mesmo. Sinto muito mesmo. Eu espero que resolva rápido. Mas, se não resolver rápido, eu só quero reafirmar o meu compromisso de vocês. Quantas audiências vocês quiserem, enquanto eu estiver deputada estadual.